Queridos amigos, queridas amigas, muito boa noite. Como bem lembrou a Andréia, bendito frio que chegou para nos agraciar. Quando a gente tem muito de uma coisa, a gente quer outra. Quando a gente tem muito da outra, a gente quer uma. E assim somos nós, eternos, descontentes de alguma forma. A gente sempre precisa de uma outra coisa. Mas uma coisa que a gente precisa e não consegue quase nunca é o silêncio interior. Eu cheguei aqui, o salão estava ligado, em geral, isso nós estamos fazendo agora por conta do Covid, mas em geral o salão fica, as luzes ficam desligadas e aqui a gente sempre pede, inclusive eu sou o chato, que em geral pede a vocês para fazerem silêncio, porque a gente sabe que o nosso tratamento começa a partir do momento que a gente serena. Não é que a gente senta na cadeira, é que a gente serena. Então, a hora que você começa a acalmar o turbilhão de pensamentos que a gente tem do lado de fora, no nosso dia a dia, é a hora que o tratamento começa a ser feito conosco. Eu cheguei, estava tudo ligado, eu fui lá para dentro, juro que levou uns 15 minutos, se não mais, para baixar minha bola. Ou seja, nós não estamos acostumados a fazer silêncio. Nós estamos acostumados a juntar uma ideia com a outra, um pensamento com o outro e deixar a vida correr, né? E deixar esse ciclo de pensamentos correrem. Só que, se o que nós pensamos é energia, e se essa energia sai de nós, e se essa energia atrai para nós energias da mesma qualidade, se a gente não presta atenção no que a gente pensa, as energias que chegam são iguaizinhas ao nosso pensamento. Qualquer coisa. E, como o espírito é energia, os espíritos desencarnados também chegam ao nosso lado de acordo com a qualidade do nosso pensamento. Por que o silêncio? Exatamente para a gente poder dar uma escolhida, para a gente poder dar uma parada, uma modificada. Em geral, quando um palestrante está em cima do palco por mais de 20 minutos, ele começa a caminhar um pouquinho de um lado para o outro. Por quê? Para acordar as pessoas que estão ouvindo. Porque ele pode ser o melhor palestrante do mundo, mas a voz dele vai hipnotizar, as pessoas vão ficar cansadas, vão entrar num padrão onde o pensamento delas vai voar para o outro lado. Então, o andar mexe com o corpo, a fisiologia, e você, de repente, acorda. E aí você começa a prestar atenção de novo. O silêncio é isso. É a gente parar um pouquinho, né? Tudo que a gente faz e, de repente, por um segundo, por 10 minutos, por uma meditação. Quem aqui tem problema de meditar? Difícil, né? Porque, na verdade, a gente acha que a gente tem que acalmar. E graças a Deus pelas meditações guiadas, porque a gente tem que ouvir. Aí, pelo menos, eu não preciso falar, não posso pensar, não posso pensar, não posso pensar, eu já estou pensando, né? Se eu falo não posso pensar 20 vezes, eu já estou pensando que eu não posso pensar, mas é um pensamento. Então, que bom que a gente tem meditação guiada e que ajuda. Porque, de repente, você vê que você entra naquele flow, naquela onda, e você começa a relaxar, baixar o nível do teu pensamento. E aí você começa a entrar em contato com quem? Com você mesmo. Sabe aquele momento que a gente está precisando resolver um problema? E você fica o tempo todo batendo a cabeça para resolver o problema e você não consegue. Primeiro porque você está focado no problema e não na resolução dele. Mas isso é outra coisa. E aí você vai tomar um banho. Aí você vai caminhar no jardim. Aí você vai fazer alguma coisa aí. De repente, tadá, vem a solução do problema. Por quê? Porque você baixou a bola. Porque o barulho que você estava causando dentro da sua cabeça não estava deixando você ouvir você. Aqui dentro te dando, olha, eu estou te dizendo, é assim, isso aqui é uma vozinha pequenininha. Enquanto o que a gente pensa é aquele festa rave, sabe? Não dá para ouvir. É que nem ter um telefone celular no bolso, sem vibracol, no mudo, e você tentar ouvir ele no meio de uma festa. Não vai acontecer. A gente tem que serenar. A gente tem que baixar um pouquinho o nosso padrão para que a gente possa ouvir as mensagens que vêm de nós mesmos, para nós mesmos.
Esse trabalho foi feito baseado nesses livros. Você pode ajudar com a luz aqui para mim, por favor? Obrigado. O livro base, Momentos de Esperança, da Joana de Ângeles. Consolador, Silêncio, Em Silêncio e o Evangelho segundo João, mas visto por Emmanuel. Inclusive uma coleção muito interessante, porque ele revê todos os versículos de todos os apóstolos, mais todas as cartas, cada um num livro separado, sob a visão espírita, que é muito interessante também. Os evangelhos são escritos por homens, né, que tinham a sua interpretação do que Jesus disse. Então, vem um espírito da interpretação do que os homens disseram. Então, é bem curioso, é bem interessante de ver. Bom, acho que ninguém vai contra esse statement aqui, né? Nosso mundo é ruidoso. Ele causa muito ruído na nossa cabeça e muito ruído na nossa vida. Se você for ver bem, o volume de informações que a gente é atingido por segundo é imenso. Com a internet, então, fica muito difícil de saber escolher o que você vai ler ou o que vai chamar a tua atenção. E às vezes a gente cai numa coisa chamada paradoxo da escolha, que você fica chateado ou frustrado com o que você acabou de ler, ou com a live que você acabou de ver, porque a outra podia ter sido bem melhor, e você não sabe. Então, o tempo todo a gente está sendo bombardeado, a nossa atenção está sendo chamada para cá e para lá, para cá e para cá, para cá e para lá. E o que acontece? A gente entra no modo pluriatenção ou multitarefas. A gente não faz uma coisa só. A gente faz várias ao mesmo tempo. E, assim, não é o Peter dizendo, é a ciência. Não dá para ser multi. Se você quiser fazer uma coisa bem, você tem que fazer aquela coisa. Ah, mas as mulheres têm mais capacidade. Tem mais capacidade de lidar com mais de uma coisa que o homem. Porém, se for uma coisa importante, é uma de cada vez. Não dá para ser 2 ou 3. Se você tiver que colocar a sua atenção em alguma coisa, é uma de cada vez. O barulho excessivo gradativamente causa déficit de atenção, porque a gente não sabe mais no que prestar atenção. Então a gente começa a perder a nossa capacidade de prestar atenção em alguma coisa. Isso causa o quê? Estresse. Estresse, até um certo nível, é positivo. É o que eles chamam de eustresse, que nos leva a fazer as coisas. A partir de um certo momento, ele vira distresse, e ele é negativo. Ele começa a liberar substâncias químicas dentro do nosso corpo que prejudicam. Isso tudo por quê? Porque a gente está com muito barulho, a gente não sabe para onde prestar atenção, a gente não sabe o que fazer, a gente fica meio que perdido. Cada vez mais comum tem sido a inquietação íntima, que produz mal-estar, insatisfação, vazio existencial, depressão e obsessão. Reproduzimos. O problema é que tudo que está em volta da gente, a gente reproduz dentro da gente. Ao invés de a gente tentar se concentrar no que está dentro da gente, tentar reproduzir para fora, a gente traz tudo que está fora para dentro. E aí fica muito difícil, porque a gente não dá conta, é coisa demais. E aí fica um caos, e a gente fica remoendo algumas ideias, e a gente fica prestando atenção em algumas coisas que, além de não serem saudáveis, ainda nos levam ao estresse, ainda nos levam a perder a capacidade de raciocínio lógico e nos levam, muitas vezes, a ficar mais agressivos e assim por diante. Por quê? Porque a gente não percebeu que esse ruído todo não é para a gente. A gente tem que ter um tempo para parar e para silenciar. O músico Lulu Santos já dizia, nós somos feitos de silêncio e sons. Ele não diz que a gente é feito de som e silêncio. A gente é feito de silêncio e som. Mas quantos de nós conseguem de verdade silenciar? Se a gente conseguir silenciar uma vez por dia, já vai ser maravilhoso. A gente tem aqui a Cristiane, que não me deixa mentir, que é uma mestra em fazer meditação com a gente aqui todas as últimas quintas-feiras do mês em inglês. E é uma benção. Agora, é uma vez. E quantas outras vezes a gente consegue fazer? E quantas outras vezes a gente consegue parar? A gente precisa parar. A gente precisa dar um tempo para a gente diariamente, para poder
absorver tudo. Na confusão estabelecida, as criaturas se agitam, se agridem e se desgastam. Qualquer semelhança com a verdade, essa é uma mera paródia, né? O tempo todo a gente não sabe, muitas vezes porque reage de uma forma ou de outra, mas é porque a gente não consegue parar. A gente não consegue parar para decidir, a gente não consegue parar para entender como é que a gente vai reagir, e muitas vezes, ou a maior parte das vezes, a gente reage, quando o que a gente devia fazer era proagir e não reagir. Como efeito, o desequilíbrio arma os corações de suspeita, medo, produzindo uma legião de infelizes. Para quem não conhece Joana de Ângeles, ela não pega leve. Ela usa as palavras que são mais duras. Mas vamos entender. Com efeito, o desequilíbrio nos carrega de emoções e de química, porque a emoção gera uma química dentro do nosso corpo que nos deixa desajustados. Que nos deixa, pode nos levar a ficar doentes, pode nos levar a desequilibrar todo o nosso equilíbrio do nosso organismo. E aí, ela chama de legião de infelizes. E muitas vezes, né, quando a gente fala, e a gente fala muito, principalmente quem dá palestra, adora falar, vira um monólogo, não vira um diálogo. Então tem outra coisa nesse sentido. Se você começar a conversar com uma pessoa, preste atenção por que Deus te deu 2 ouvidos e uma boca. Algum sentido tem aí. Se você tem duas canais para ouvir e um só para falar, talvez seja para você não fazer monólogos. A gente espera a pessoa fazer aquele respiro para dar resposta. A gente espera para dar resposta. Moças, quantas vezes vocês se desentenderam com os seus queridos porque eles estavam tentando resolver um problema que você não pediu para ser resolvido, você só queria contar o problema? Eu chego em casa, já matei 10 leões, e agora você chega e fala dos seus problemas. E eu penso, lá vem mais 2 jaguatiricas para eu matar. Quando você não queria absolutamente nada disso, só queria que eu ouvisse o que você está me dizendo. Não tem, já passou, não adianta eu te dar. Mas a gente não ouve para ouvir, a gente ouve para responder. E aí é que começa a dor de cabeça, o desequilíbrio. E começam as guerras, digamos assim, né? Eu costumo brincar de começa a Terceira Guerra Mundial em casa. Porque aí você um vai para cada lado e fica bravo porque nenhum entendeu o outro. E na verdade era só uma conversa. Mas a gente não dá tempo para respirar, a gente não dá tempo para entender, a gente já vai para a nossa percepção e a nossa percepção leva a esses desequilíbrios de entendimento. Joana de Ângeles diz: em tentativa de atender todas as excentricidades do vozerio do mundo, a mente desloca-se da meta essencial e perde o foco que lhe constitui o objetivo fundamental. Qual é o nosso objetivo fundamental neste planeta? Não precisam me responder, mas eu acredito que vocês sabem. Quantas vezes durante o dia a gente se foca nesse objetivo e quantas vezes durante o dia a gente determina as nossas ações de acordo com esse objetivo? Também não precisa me responder, é de cada um. Mas eu vou dizer uma coisa básica do nosso cérebro. O nosso foco, ele é autodeletante. Aonde você se focar é o que você vai ver. E você vai eliminar todo o resto. Então, se você escolher se focar em coisas boas, você vai ver muitas coisas boas, porque você está dando uma ordem para o seu cérebro buscar coisas boas. Ele vai eliminar as outras, porque ele não tem capacidade de absorver tudo. Mas se você der uma ordem para ele para buscar coisas ruins, ele só vai ver no dia coisas ruins. Então, cuidado como você acorda. Cuidado com a qualidade de pensamento que se alimenta logo de manhã. Você está dando uma ordem para o teu cérebro. E ele vai respeitar essa ordem, porque ele é uma máquina de receber ordem. Então, olha só. O mundo tira o foco da gente. O mundo embaralha
deixa a gente meio perdido. E se a gente não pega um tempinho para silenciar, fica muito difícil. Porque, em geral, a gente evita o contato íntimo e a relação conosco mesmo. Por quê? Porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar. Porque a gente leva muito tempo da nossa vida construindo alguns avatares que não somos nós. Ah, olha que bonito o Peter, como ele fala bem lá em cima. Vem lá em casa para você ver que bonito o Peter. Carne e osso, se está num planeta de prova e expiação, é porque coisa boa não é. Está tentando se melhorar, mas uma coisa é tentar se melhorar, outra coisa é ser, ai, que legal, ele fala tão bem, ele deve conhecer. Conhecer não quer dizer praticar. Cada um sabe de si. Mas por que a gente não para? Porque quando a gente para, a gente começa a prestar atenção na gente. E aí vem algumas características que a gente não gosta. E quando vem algumas características, quando vem alguma coisa que a gente não gosta, e a gente tem a opção de pensar em outra, o que a gente faz? A gente pensa em outra. Só que nesse momento, essa é a vez, esse é o foco de pensar nas coisas que não são tão agradáveis, porque você assumindo que você tem um problema, você pode cuidar desse problema. Você negando que você tem um problema, você nunca vai mudar e nunca vai mexer nesse problema. E talvez tenha sido este problema que você veio resolver nesta encarnação. E se você nunca mexer nele, você vai retornar com ele. E como Deus é muito piedoso, você vai ter outras várias encarnações para lidar com este mesmo problema. Mas a gente podia ter resolvido nessa. De fato, a gente não silencia, a gente não se ouve, nem se escuta. A gente também não volta a atenção para dentro da gente com frequência, porque a gente não está acostumado a fazer isso. O barulho interno e o ruído incessante produzido pela nossa fala, pela nossa conversa, pode se constituir em fuga, em evitação do contato íntimo e do desenvolvimento da relação consigo mesmo. E a gente faz isso conscientemente, gente? Não, né? Ninguém conscientemente vai querer fazer isso. Mas a gente muitas vezes foge desse contato exatamente por não saber o que vai encontrar. Pelo medo do desconhecido. Silenciar e ouvir os outros no nosso íntimo não é um hábito. E por vezes constitui-se tremendo desafio. Desafio muito bom da gente ter e da gente levar para frente. Mesmo em ambientes onde se esperaria, por convenção, o silêncio exterior fosse adotado para a promoção do silêncio interior, isso com frequência não acontece. Aonde, Peter? Hospital, igreja, centro espírita. Porque a gente não consegue. Porque a gente não senta e não consegue sossegar. E aí tem aquela pessoa que faz uma semana, 2, 3 que eu não vejo, eu quero falar com ela. Porque eu ainda estou movimentado, agitado pelo meu dia. E porque eu não realizei que eu estou vindo para o centro espírita, ou para a igreja, ou para qualquer outro lugar, para serenar. E não para ficar mais agitado. Porque quando eu me sereno, muito boa colocação, a Andréia não viu. Você viu minha palestra antes, Andréia? Ela não viu minha palestra, mas olha o que ela colocou. Exatamente isso. Foi a abertura dela. Exatamente isso. Se a gente consegue se serenar, a gente aproveita muito mais e o nosso tratamento começa muito mais cedo. O taoísmo tem... Engraçado, essas frases são muito Joana de Ângeles, mas eu achei interessantíssimo, por isso que eu trouxe esse conto, né, da sabedoria do silêncio interno. Fale apenas quando for necessário. Ou seja, 2 ouvidos, 1 boca. Usa a lei do lumberjack aqui dos Estados Unidos. Mede 2 vezes e corta uma porque o preço da madeira é caro. O que ele quer dizer com isso? Uma vez que cortou, não tem jeito de usar de novo do jeito que você queria. Uma vez que saiu da sua boca, o verbo já fez o seu papel. Pense no que vai dizer antes de abrir a boca. Seja breve e preciso, já que cada vez que deixa sair uma palavra, deixa sair ao mesmo tempo uma parte do seu chi, energia.
Espiritismo, taoísmo, não importa a religião, estamos todos falando de energia. Toda vez que você deixa uma palavra sair da sua boca, ela tem uma característica positiva ou negativa. Ela vai atingir outra pessoa e essa característica vai fazer ela reagir de uma maneira ou de outra. Então, olha o que ele está falando. Fala apenas quando for necessário. Pensa no que vai dizer. Seja breve e seja preciso. Aprenda a ser como espelho. Observe e reflita a energia que está em volta de você. Se te identificas com o êxito, você vai ter o êxito. Se você se identifica com fracasso, você terá fracasso. No planeta Terra ainda não é possível plantar abacaxi e colher banana. Não tem jeito. Você plantou abacaxi, é abacaxi que você vai colher. Então vamos plantar outras coisas que a gente gosta que são mais softs que um abacaxi. Assim podemos observar que as circunstâncias que vivemos são simplesmente manifestações externas do conteúdo de nossa conversa interna. Dessa forma a gente consegue fazer o nosso exterior ser um reflexo do nosso interior. E não trazer o nosso exterior para dentro do nosso interior e desarranjar tudo. Interessante, né? Sábio é aquele que em silêncio desenvolve o estado mental que o ensina a ser prudente, coerente com o que vai dizer. Nesse silêncio pode parecer óbvio, mas quanto mais pensamos, menos vamos falar. Falar mais é pensar sempre menos. Que incrível essa relação. Falar mais é pensar sempre menos. Quando a gente fala muito, é porque a gente está procurando palavras para alguma coisa que a gente não sabe onde quer chegar. Quantas vezes já pediram para você falar ou discorrer sobre uma coisa e até você conseguir fechar a sua ideia, você já falou um zilhão de coisas e você não chegou ainda naquele ponto. Muito interessante, né? Mas é uma grande verdade. E outra, o falatório desenfreado elimina toxinas que são reabsorvidas por quem ouve. Então você pode contaminar com a sua palavra a pessoa que está do seu lado. Sendo que a nossa missão é ajudar o próximo, aí não pode ser alguma coisa mais longe do que isso. E só pelo poder do verbo, da palavra. Por sinal, João, versículo 1, capítulo 1. No princípio havia o verbo. No primeiro versículo do Evangelho de João. No princípio havia o verbo. Deus é o amor, a vida mais perfeita. Deus é amor e vida, e a mais perfeita expressão do verbo para onde o orbe terrestre era e é Jesus. Visível ou oculto, o verbo é traço de luz divina para todas as coisas em todos os seres. O que ele está dizendo? Que o verbo é Deus, o verbo é Jesus, e o verbo tornou-se a palavra. E a palavra constrói ou a palavra destrói. Deus necessita do silêncio humano a fim de fazer-se ouvido por quem deseja manter contato com sua paternidade. Aquele momento que você precisa de inspiração, ou você se aquieta, ou você vai para um canto, ou você não consegue ouvir. Você não consegue a inspiração, você não consegue ter um contato maior com o Pai. Então, é no momento de silêncio que você consegue ouvir e que você consegue se acalmar. Fermento verbal. Esse é do livro Evangelho segundo João, de Emmanuel, psicografado por Chico, mas ditado por Emmanuel. Depois do amor e da justiça do Criador, apareceu a expressão verbal como fermento vivo da criação, ou seja, como o fator de fazer crescer toda aquela ideia que o Pai teve. A palavra é para fazer germinar as coisas boas. É o fermento que a gente coloca para crescer. A boa palavra socorre e ilumina sempre. Para usá-la com segurança, basta que tua vontade de fazer o bem seja sempre constante. Foco. Foco. Muitas vezes, existe a empatia e existe a simpatia. E nós confundimos a empatia com simpatia.
Dá para dar um exemplo? Dá. Empatia. Nossa, está doendo muito. Tá. Puxa vida. Posso ajudar de alguma forma? Ou posso ficar aqui com você? A gente fica junto? Pode. Ah, está doendo muito. Olha, que bom que não está... Para mim está doendo muito mais. Olha, eu já tive dor que... Nossa Senhora, era muito mais que isso. Ou, está doendo muito. É, que bom que só está doendo muito. Podia estar muito pior, né? Isso é simpatia. Isso não é empatia. Você não está resolvendo nada. Você está dizendo para a pessoa alguma coisa do seu entendimento e que não vai deixá-la melhor. Para usar com segurança, basta que tua vontade de fazer o bem. O que é fazer o bem para outra pessoa, quando a pessoa vem conversar com você? Qual é a melhor palavra que eu posso ter para essa pessoa nesse momento? Às vezes, sabe qual é a melhor palavra que você pode ter para a pessoa? Qual é o tema da noite? Estar com ela em silêncio. A minha esposa, ela faz uma... Eu não vou lembrar o nome da pessoa, mas ela faz uma meditação de um aplicativo... Putz, sou péssimo em lembrar. Obrigado por lembrar disso, que agora eu me embaracei todo, né? Mas tudo bem. Ela faz uma meditação há muito tempo. E a Tamara Lewis, lembrei. A Tamara, que é quem faz essa meditação, ela contou que uma vez ela ficou com uma amiga dela, perdeu o esposo, e ela ficou num estado quase catalético, ela não conseguia se mover. E não tinha o que falar para essa pessoa. E durante 6 meses, ela foi quase todos os dias na casa da amiga, sentou do lado dela sem falar uma palavra, tomou chá, ficou um pouco com ela e depois voltou para casa. Depois, quando a amiga se recuperou, ela disse que foram 6 meses mais importantes da vida dela. Ela não falou uma palavra. O verbo não é só palavra. O verbo muitas vezes é atitude, a presença. Então é muito interessante a gente poder ter esse tipo de leitura das coisas. O silêncio nos permite ouvir Deus. Quietação nem sempre é silêncio. Muitas vezes a gente fica quieto e ruminando, literalmente ruminando ideias que são pantanosas. Estou quieto, não vou falar nada. Não vou falar nada. Você já vê o dente cruzado só na expressão, né? Você fala, se puser o dedo lá dentro, perde o dente. Isso não é silêncio. Isso é rancor. Isso é inveja, isso é ciúme, isso não é silêncio. Silêncio é silêncio. É estar em paz consigo mesmo. É estar em paz com o teu pensamento. É deixar ele serenar. Como é que você vai serenar pensando coisas ruins? Não tem como. Silencia a mente para concentrar-se em pensamentos bons e edificantes. Todo mundo sabe o que é um pensamento bom. E todo mundo sabe o que é um pensamento que edifica. Um pensamento que faz uma situação ficar mais bonita, mais bela, mais agradável, justificada para nosso crescimento, que não vai nos levar à nossa melhoria ou a outra pessoa a melhoria dela. Apropriar-se do silêncio produz uma escuta de profundidade, desenhando o contorno de nossa conexão com a filiação divina. Escuta de profundidade. Daqui a pouco você começa a ter os seus, que a gente chama aqui, de insight. Nada mais é do que um contato de você com o seu Deus interior, com a chama divina que está dentro de você, com os bons espíritos, com as boas intuições, se você quiser chamar assim, mas só serenando, só baixando a nossa frequência para a gente poder ter esse contato interno. Jesus, todas as vezes que fazia um sermão e que atendia as multidões, o que ele fazia? Ele ia para algum canto e para refletir sozinho. Porque ele precisava pegar todo aquele burburinho que aconteceu na frente dele e acalmar, e baixar a bola, para ele poder ouvir de novo ele mesmo.
e o Pai. Senão ele não conseguiria. Se ele fosse tocar o tempo todo as coisas, ele não conseguiria fazer dessa forma. Ele precisava parar e refletir. Se ele precisava parar e refletir, o que dirá de nós? O silêncio é a gentileza do perdão que se cala e espera o tempo. Maravilhosa essa frase de Meimei. Maravilhosa. É a gentileza do perdão. Ou seja, se você não tiver nada de bom para falar, não fale. Se você não tiver uma palavra amiga, não fale. E se você sentir que não tem nada que você possa fazer naquele momento, também não fale. Guarde para si, e o momento certo vai vir, e a inspiração certa vai vir, porque você está se permitindo se acalmar e ficar quieto, um pouco. Em todos os tempos, os emissários de Deus recomendaram o silêncio profundo a fim de que se possa ouvir-lhe a voz e senti-lo mais intimamente. No imenso silêncio do Monte Sinai, a sua voz se ouviu. A quem? A Moisés, que trouxe as regras de ouro do Decálogo, ou a primeira psicografia conhecida no mundo. Habitua-te ao silêncio que te faz muito bem. Habitue-se ao silêncio, habitue-se a fazer silêncio. Tem que ser um hábito. A gente tem que repetir muitas vezes, um hábito não se cria da noite para o dia. E, por favor, não acreditem que um hábito se cria em 21 dias, porque se você conseguir fazer isso, você vai vir aqui ensinar todo mundo a fazer. 21 dias é o começo para você começar a querer ter um hábito. Somente tem que se habituar a fazer isso o tempo todo para que isso vire uma constante. E mesmo assim, se você deixar de fazer um tempo, você perde esse hábito. Então, habitue-se ao silêncio, que faz muito bem. Não temas a viagem interior, o encontro contigo mesmo nas regiões profundas dos arcanos espirituais. Necessitas ouvir-te para bem te conheceres e traçares os caminhos por onde deverás seguir com segurança e otimismo. Uma das perguntas que eu mais faço no atendimento fraterno aqui na nossa casa é, uma das últimas, inclusive, do nosso chart de perguntas é: você tem problema de perdoar as pessoas? E muitas pessoas falam, não, não tenho. Aí eu pergunto, certeza? Certeza. E a você mesmo? Aí a pessoa, sabe como é que é? Como é que a gente consegue perdoar o outro se a gente não se perdoa? A gente tem que aprender que para a gente se conhecer bem, a gente tem que saber os nossos problemas, assumi-los, aceitá-los, resolvê-los e perdoar-nos por isso. Porque senão não funciona. Você não pode dar o que você não tem. Se você não tem perdão por você, você não pode doar para o outro. Não tem jeito. Observarás que és um enigma para ti mesmo, que te encontras oculto sobre sucessivas camadas de disfarces que te impedem apresentar a autenticidade. Esse é o Peter no centro, aquele é o Peter no trabalho, aquele é o Peter saindo com a galera, o Peter da balada, o Peter do futebol, o Peter... Quantos Peters tem, gente? Pelo amor de Deus, é Peter demais aí, né? E olha que meu nome não é tão difícil assim, principalmente nos Estados Unidos. É Pedro no Brasil, tem gente demais aqui, tudo num só. Quantas camadas eu tenho que remover de Peteres para conseguir entender quem é o Peter? Para conseguir chegar em quem é o Peter? Só querendo fazer essa jornada. Senão, não chega lá. Da essência divina possuis o conhecimento e és dotado de sabedoria que aguarda um momento de desvelar-se. Quando te habitues ao silêncio, compreenderás que a paz defluente da autoconquista nada consegue abalar. Que bom, né? Como é que a gente almeja por esse tipo de coisa, ter uma paz que ninguém consiga abalar? Mas Joana de Anjos já está dizendo, você vai ter que se habituar ao silêncio para que isso aconteça. Toma o silêncio
como uma necessidade terapêutica, abençoando-te a jornada, ao mesmo tempo em que propicia a alegria de viver. Quanto tempo você consegue passar sem comer? Antes de você ficar doente ou antes de você pegar uma doença? Quanto tempo você consegue ficar sem beber água? Quanto tempo você não consegue fazer silêncio? Você tem que pôr como uma necessidade como comer e beber. É isso que ela está falando para a gente, gente. Coloque como uma necessidade, assim como você tem a necessidade de comer e de beber. Você tem a necessidade terapêutica de fazer silêncio para você. Busca o silêncio e alcança-o. Acalma-te e tinha uma ponte para chegar nela. E aí, quando tinha umas meninas mais, né, que a gente queria chamar atenção, eu ia lá para a pedra e ficava lá sozinho para elas me acharem cool. Olha, eu fiquei sozinho pra caramba. Eu acho que nem a pedra me achou cool, mas que eu consegui pensar e consegui fazer silêncio enquanto eu estava. Porque chega uma hora que você desiste, você entrega, entendeu? No começo você está sentado lá esperando que alguém venha, fala, nossa, tadinho, oh, nossa, você está aqui, não, estou meditando. Não chega ninguém, você começa a prestar atenção em outras coisas. E o que você tem? O mar, aquela cadência, aquele ritmo. Daqui a pouco você está prestando atenção em coisas que te acalmam. E daqui a pouco você está se acalmando. Ele sabe muito melhor do que a gente. Ele escreve direitinho pelo torto aqui. Então, a gente, às vezes, consegue fazer certas coisas que a gente nem... Só depois, estudando, fala, nossa, não é verdade que isso aconteceu? Criado o hábito de incursionar, banhar-te-ás nas claridades refulgentes da palavra de Deus, falando-te ao coração. Não postergues a luminosa experiência, iniciando-a o quanto antes. Essa é a dica, esse é o americano chama de CTA, Call to Action da noite. Não deixa para amanhã. Faz silêncio hoje, chega em casa e dá uma meditadinha. Amanhã acorda e faz de novo. Depois de amanhã acorda e faz de novo. Faz um pouquinho por dia. Um pouquinho. Não deixa que essa experiência não chegue a você. E não é o Peter que está falando, não. Divaldo Pereira Franco, sessão mediúnica, 9 de fevereiro de 2015, no Centro Espírita Caminho da Redenção em Salvador, claro, psicografando Joana. Para terminar, gente, tem um vídeo para passar, só para a gente refletir um pouquinho. Ítalo, áudio, tudo bem? Não falou nada, acho que está bem. Pode perder o ano, pode perder tudo, mas pode perder pro Corinthians. Ultimamente, o Corinthians, mesmo com investimento bem inferior ao Palmeiras, é um time muito superior. Peraí. Come on. Desculpa, pessoal. Pode perder o ano, pode perder tudo, mas pode perder pro Corinthians. Ultimamente, o Corinthians, mesmo com investimento bem inferior ao do Palmeiras, é um time muito superior. Eu tenho uma pessoa que trabalha com a gente. O meu trabalho é bem intenso, então muitas vezes eu não consigo assim dedicar. E daí eu cuido de todas as coisas na casa dela, cuido da Isabela também, né, que é a filha dela. A maneira com que eu me visto, ela dá credibilidade para o que eu faço. Nossa, ter que usar terno, gravata, não é muito minha vibe, não. E a nossa democracia, a nossa liberdade está indo embora. Eu sou o líder da resistência. Eu tenho o direito e o dever de gritar para todo mundo ouvir. Nessa polarização, eu defendo o lado da direita. Mas eu já percebi o comportamento estranho das pessoas pela minha presença, entendeu? Pelo fato de ser um pouco mais diferente. É claro que na minha infância era tudo muito diferente. Porém, as pessoas mudam com o tempo, seus gostos, suas preferências. Para mim é muito importante eu manter essa rotina de treino, porque eu sinto um bem-estar muito grande quando eu me exercito. Às vezes, por exemplo, faço alguns exageros, aí eu já sei que eu tenho que moderar depois, né?
Pera. Tem que confessar aqui que é um cara que eu já falei mal. Prazer, Kaique. Nem imaginava, velho. Pra mim foi bem emocionante, assim. Essa pessoa que salva a minha vida, mas não tá exagerando. Desculpa qualquer coisa, viu? Eu que te peço. O aconchego desse abraço me lembrou um pouco do meu pai. Eles fizeram no escuro, mas eles fizeram também sem som. Eles fizeram no silêncio. E o silêncio que eles criaram um com o outro criou essa poderosa conexão entre um e outro. As palavras só iam deixar eles um contra o outro. Se eles tentassem se explicar as suas posições um para o outro, isso não ia funcionar. Mas o silêncio e a ação funcionaram. Esse é o poder do silêncio. Muita paz.